A história do cinema brasileiro começou de fato com Afonso Segreto, italiano que veio a ser o primeiro cinegrafista brasileiro. Em 1898, voltando de uma viagem à Europa, ele registra algumas das primeiras imagens do Brasil, que retratavam fortalezas e navios de guerra na Baía de Guanabara. Ao longo de sua carreira, ele filmou dezenas de filmetes de curta duração, captando imagens de flagrantes históricos, políticos e naturais. O Afonso também é responsável por propagar suas técnicas de filmagem para diversos profissionais brasileiros, ajudando a consolidar a profissão. Se o cinema brasileiro surgiu com Afonso Segreto, foi com a Cinédia que ele começou a se consolidar, que foi a primeira experiência de cinema industrial bem-sucedida no nosso país, fundada pelo cineasta Adhemar Gonzaga. A empresa só existe por causa das campanhas a favor da existência de uma cinematografia nacional realizadas na época, por revistas de cinema como Para Todos, Cinearte e A Selecta. Ela tinha como objetivo principal criar um cinema esteticamente coerente, assim como uma produção contínua e inserida no mercado. Dessa forma, ela procurou modernizar processos, técnicas e estratégias de comercialização, se espelhando um pouco na indústria norte-americana. Ela também se cercou dos melhores profissionais e artistas em atividade no país e procurou transformar a empresa em um lugar para se formar mão de obra. Atlântida Cinematográfica foi uma companhia cinematográfica brasileira que produziu 66 filmes entre 1941 e 1962. A Atlântida Cinematográfica foi a grande responsável pelo sucesso das chanchadas no Brasil e a pioneira em adotar os filmes carnavalescos em forma de musicais. O que são chanchadas? São filmes que predominam o humor ingênuo, burlesco e de caráter popular. Esses são alguns filmes que fizeram muito sucesso e foram produzidos pela Atlântida Cinematográfica. Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Criada em 1949 por Franco Zampari, que trouxe diversos técnicos estrangeiros para trabalhar na companhia, ela produziu 22 filmes e foi onde estreou a Márcia Mazzaropi. Entre 1951 e 1954, foi a época em que a empresa atingiu o seu auge, com seus filmes circulando pelo mundo e ganhando prêmios em festivais. Inclusive, O Cangaceiro foi distribuído em mais de 80 países. Apesar do sucesso de suas produções como O Cangaceiro, que faturou 50 milhões de dólares, o dinheiro não ia para a companhia, e sim para a produtora, que na época era a Columbia Pictures, que acabou gerando uma grande dívida para a empresa. Tentaram reverter com um empréstimo de 100 milhões de cruzeiros na época, para fazer novas produções, porém não foi o suficiente para a salvar da falência. Esses são alguns filmes produzidos pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz que fizeram bastante sucesso. A Márcia Mazzaropi foi um ator, humorista, cineasta e cantor brasileiro nascido em 1912. Estreou no cinema em 1952 com o filme Sai da Frente, da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, onde depois fez mais 2 filmes produzidos pela mesma. Após isso, fez outros 5 filmes produzidos por outras produtoras até 1958. Em 1958, Mazzaropi vendeu a sua casa para poder montar sua própria empresa, a Pan Filmes, onde além de produzir, passou a distribuir seus filmes por todo o país. Em 1959, ele começou a produzir Jeca Tatu, filme baseado no personagem de Monteiro Lobato, que se tornou um de seus maiores sucessos quando foi lançado no ano seguinte. Esse filme foi um marco em sua carreira. Em 1961, começou a construir seu primeiro estúdio, onde depois produziu seu primeiro filme colorido chamado Tristeza do Jeca, o qual também foi seu primeiro filme veiculado na televisão. Ao todo, Mazzaropi produziu 32 filmes, incluindo O Corintiano, que foi recorde de bilheteria nacional, não conseguindo concluir o 33º filme por causa de sua morte. Esses são alguns dos filmes de maior sucesso de Márcia Mazzaropi. Cinema Novo. O cinema novo começou a partir dos anos 80 e veio de uma forte influência do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa. Suas características eram que eram filmes populares, com baixo orçamento, cenários naturais e que mostrava a realidade do povo. E uma frase que com certeza definia o cinema novo é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Um filme chamado Rio 40 Graus, ele inaugurou as influências neorrealistas no Brasil. Esse filme mostrava a pobreza no morro, dividindo o espaço com os turistas da praia, e discutia a desigualdade sem romantização. Esse filme foi muito importante, que serviu até de inspiração para outros grandes nomes do cinema novo. E a gente pode dizer que esse filme foi o pontapé do cinema novo. Grandes historiadores dividiram o cinema novo em 3 fases, e a primeira buscava refletir sobre a miséria do campo e outros temas naturalistas, através de uma violência crítica. E aqui temos representado uma famosa estética que foi chamada de estética da fome.
Esses filmes eram filmes dolorosos ao falar da pobreza e denunciar por meio da estética a situação. Retratava também a interação do meio rural com o meio urbano e mostrava a desigualdade do país. E o exemplo de filme é Deus e o Diabo na Terra do Sol. Representa bastante essa fase. Já na segunda fase ocorreu a instalação do regime militar e os filmes mostravam mais problemas políticos. E podemos ver que o ruralismo foi substituído por histórias urbanas, que o enredo fala mais sobre pautas políticas e trabalhistas. E um exemplo de filme, um filme muito bom, é Terra em Transe. E na terceira fase ela vai trazer uma influência tropicalista. E a gente pode notar aqui que a estética da fome quase desaparece nas produções, que são mais alegóricas. E isso vai acontecer por uma necessidade. Eles precisavam encontrar uma maneira de lidar com a censura. E um exemplo é o filme Macunaíma. Agora eu vou falar um pouco sobre José Mojica. Ironicamente, ele nasceu numa sexta-feira 13 do ano de 1936. Ele só estudou até a quinta série e foi um autodidata. Quando o Mojica era apenas um garotinho, ele pediu para o seu pai comprar de presente uma máquina de fotografar. E foi aí que começou a história de José Mojica, que também a gente pode representar ele pela frase uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E apesar dele ser conhecido no Brasil pelos filmes de terror, José Mojica apresentou por vários gêneros que vão desde faroeste até pornô chanchada. E por falta de dinheiro e poucos atores à disposição, ele mesmo criou o personagem e ele mesmo atuou no personagem, que foi o Zé do Caixão, e acabou ficando mais conhecido pelo nome marcante do personagem. E com o lançamento dos filmes A Meia-Noite Levarei Sua Alma e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o personagem criado por Mojica virou um marco do cinema nacional. E aqui estão alguns filmes de José Mojica, e muitos deles tiveram cenas cortadas e finais mudados por causa da censura no país. E o José Mojica também foi um grande nome do cinema marginal, que vamos ver a seguir. Cinema marginal / Boca do Lixo. Eles eram filmes autorais e experimentais, que chamavam atenção para problemas do Brasil durante os anos mais violentos da ditadura civil-militar. Eles são filmes de gêneros variados, com baixo orçamento e produzidos principalmente na Boca do Lixo, em São Paulo. Os filmes do cinema marginal têm um visual bem agressivo e com cenas de tortura e bastante ironia. Eles mostravam a realidade do povo, mas não de uma forma alegórica como no cinema novo. E também o cinema novo mostrava os problemas do país como uma forma de tentar mudar. Já o cinema marginal mostrava os problemas e como eles não tinham mais esperança no país. E o cinema marginal tinha personagens como prostitutas, homossexuais e bandidos, e devido à ditadura, os filmes do cinema marginal foram marginalizados pela censura. E os filmes não chegaram a um grande público, mas são objetos de admiração pelos amantes do cinema brasileiro. A pornochanchada, como o nome já diz, é fruto da junção da pornografia com as chanchadas. Esse gênero produziu uma nova tendência no campo do cinema, o questionamento de costumes e a exploração do erotismo. O gênero foi influenciado pelas comédias populares italianas, misturando a comédia urbana carioca e o erotismo insinuante dos filmes paulistas do final da década de 60. A Embrafilme, a empresa brasileira de filmes.sa, ela foi criada como um apêndice do INC, o Instituto Nacional de Cinema, no dia 12 de setembro de 1969, através de um decreto-lei, o Decreto-Lei 862. Ela era uma estatal que oferecia ao cinema brasileiro uma forma de produção estruturada e que mudou a frequência das produções. Assim, ele cumpriu seu papel para solucionar o déficit de distribuição das obras nacionais em países estrangeiros, investindo na exibição e na distribuição dos filmes nacionais. Ela surgiu durante a ditadura militar, que foi o que acabou sendo um empecilho para o meio artístico, pois a empresa ela carregava um ideal de disseminação do nacionalismo, uma coisa característica dos governos autoritários. E a sua criação ela não foi muito apoiada pelas pessoas que eram vinculadas às artes audiovisuais da época, porque pela total ausência de uma consulta prévia com as pessoas interessadas. O auge. A empresa tinha o objetivo principal de estabelecer uma indústria cinematográfica mais independente no país, e ela concluiu esse objetivo em meados de 1970. Durante o regime militar e suas censuras, a Embrafilme passou a agir como conciliadora de um cinema com um viés autoral e um viés comercial. As produções brasileiras passaram a ocupar um espaço dentro do país que anteriormente era dominado pelo cinema estrangeiro. Além de ter sido importantíssimo para o período
em que o cinema brasileiro no geral passava a ser mais reconhecido internacionalmente. A estatal impactou toda a produção nacional e atingiu um número inédito de 100 filmes por ano. Mas o triunfo do cinema nacional não permaneceu muito tempo e a crise econômica no final da década fez com que a estatal diminuísse a produção cinematográfica. Declínio. O país passou por uma complicada crise econômica na década de 80, por consequência do aumento com a dívida externa. Nesse período, a Embrafilme passou a ter diversas crises morais e denúncias por corrupção. E com o fim da ditadura militar, a estatal passou a receber mais umas duras críticas por ela estar ligada a um período tão obscuro da história do Brasil. Em 1990, Fernando Collor de Mello ele extinguiu a Embrafilme com uma política neoliberal e também cobertura do mercado estatal. Outros órgãos ligados à cultura acabaram encontrando seu fim na mesma época. Cinema de retomada. Com o fim da Embrafilme, que foi extinta por Fernando Collor de Mello em 1990, em nome da rigidez do controle de gasto do Estado e da valorização do livre mercado, o cinema brasileiro foi sendo extinto. Mas com a queda do Collor, o cinema voltou a se estabilizar e com Fernando Henrique Cardoso, que criou a lei de incentivo e captação de recursos para possibilitar a retomada do cinema, criando estímulos ao patrocínio privado através da renúncia fiscal para a produção de filmes brasileiros. O chamado cinema de retomada se iniciou depois de muitos anos em crise, formando parcerias com grandes emissoras de televisão, principalmente a Rede Globo, mesmo assim sem atingir os mesmos números dos anos 70. O cinema brasileiro foi se erguendo das cinzas. Eu vou falar um pouco sobre o que é Ancine. Ancine significa Agência Nacional do Cinema. Ela é um órgão oficial do governo federal do Brasil. Seu objetivo é regular e fiscalizar a indústria cinematográfica e videofonográfica nacional. As principais atividades da Ancine, ela executa a Política Nacional de Desenvolvimento ao Cinema, formulada pelo Conselho Superior de Cinema. Ela fiscaliza o cumprimento da legislação, promove o combate à pirataria de obras audiovisuais, aplica multas e sanções na forma da lei, regula as atividades de desenvolvimento e proteção da indústria cinematográfica e videofonográfica, conservando a livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação. Também fornece o certificado de produto brasileiro a obras nacionais, registra as obras cinematográficas e videofonográficas. Situação atual do cinema nacional. O ano de 2020 foi um ano considerado por muitos promissor, né? Com um recorde de arrecadação de obras brasileiras. A gente pode ver, referente ao filme mais visto em 2020, comparando até com as produções estrangeiras, um filme nacional que foi Minha Mãe é uma Peça 3, ele foi o filme mais visto em 2020 no cinema nacional. Porém, eu acho que, como num cenário mundial, né, o cinema nacional foi duramente afetado em relação à situação da pandemia, né, da Covid-19. Eu creio que no futuro próximo aí, o cinema do Brasil, o cinema nacional vai crescer muito. Aqui a gente pode ver alguns dos últimos lançamentos, né, de alguns filmes que saíram agora recentemente, foi mais ou menos no início do ano, no final do ano passado. Porém, muita gente fala que falta a variedade de filme no cinema nacional. É muito voltado para comédia, tal. Então tem muita gente que fala que porém o orçamento nacional é bem diferente, né, das produtoras de filme estrangeiro. Então tem uma limitação aí em relação a isso, mas as coisas estão melhorando. A visibilidade no cinema nacional lá fora também está melhorando. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado e até mais.